Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, sexta-feira, estamos fazendo mais uma live e eu convido você para esse momento muito interessante que a gente vai estar tratando aqui hoje, tá bom? Um assunto muito pertinente, muito relevante, e esse é o meu propósito de trazer para vocês um conteúdo assim muito relevante para sua vida, tá bom? Então seja bem-vindo, vamos chegando, tá? E a gente hoje vai ter uma conversa bem legal sobre crenças limitantes. Olá, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas, sintam-se à vontade, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho, vou abrir para vocês fazerem perguntas, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Marília e a gente vai tratar hoje de um assunto muito interessante, sobre crenças limitantes. Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar porque a hora passa tão rapidinho, né? E dá vontade de ficar aqui conversando com vocês. Olá, olá meninas, meninos, tem homem com a gente, fico muito feliz de ter homens participando das nossas lives, muito feliz, viu? Fiquem à vontade. E esse assunto interessa a todos nós. Vocês sabem o que é crença limitante? Sabe o que é crenças limitantes? Ou alguns chamam de crença paralisante. Alguém arrisca aí dizer o que é crença limitante? Então hoje a gente vai descobrir que são essas crenças, como que elas estão fazendo parte da nossa vida, como que elas interferem nos nossos resultados. Hoje a gente vai estar falando sobre... Deixa eu só perguntar uma coisa, gente, como é que tá o som? Tá legal? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá travando? Fala aí para mim. Se o som estiver legal, você coloca ok. Se estiver travando, porque às vezes a internet trava. E hoje, sexta-feira, tá ok? Todo mundo está fazendo live ou navegando pelas internets. Então tá bom. Olá, Lise, Girlândia, Márcia, Valtende, sejam todos bem-vindos. Aline, ficam à vontade, tá bom? Ok, vamos lá então. A gente vai para o nosso conteúdo de hoje. Gente, tem surpresa chegando aí, tá? Tem uma surpresa saindo do forno. No finalzinho eu vou estar falando o que é, tá bom? Quem ficar com a gente até o final vai descobrir. E ó, não vou deixar a live salva hoje, tá? Não vou deixar salva, que um monte de gente não assiste para depois poder ver a gravação. Só quem tiver ao vivo. Então vai aí, manda um aviãozinho, chama aí umas 10 pessoas cada um, tá bom? Porque hoje eu não vou deixar gravada, tá bom? Então vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui para mim não esquecer, mas a gente vai estar conversando e no final a gente vai dar também oportunidade para vocês fazerem pergunta. Ó, Gilândia colocou aqui. O que é crenças limitantes? Algo que nos limita. Esse é o caminho. Como que isso entrou na nossa vida? Então, vamos lá. A felicidade do homem, ela está intrinsecamente ou diretamente ligada às suas crenças. Vocês sabiam que as nossas crenças, elas determinam os nossos resultados? Então, às vezes, essas crenças são boas e, às vezes, essas crenças são ruins.
quando elas são ruins e quando que essas crenças são boas. Como que a gente detecta as nossas crenças? Nós não, assim, fomos treinados ou ensinados a pensar no que nós pensamos, tá? A gente não para pensar por que a gente pensa daquele jeito, né? A gente não faz pergunta, a gente não faz uma autoanálise, uma avaliação, tá? E aí a gente vai tocando nossa vida sem parar para prestar atenção no que nós pensamos. Olha só. Então, os nossos resultados, ou as nossas ações, comportamento e até os nossos sentimentos vêm das nossas crenças. Você já percebeu, uma pergunta, tá? Você já percebeu alguma área da sua vida que ela simplesmente não vai para frente? Ou seja, ela patina, seja na área financeira, seja na área da família, seja na área dos relacionamentos. Às vezes as coisas até avançam, mas logo volta tudo de novo. Já parou para perceber? E às vezes não depende do que você faz. Por exemplo, às vezes a gente faz tudo direitinho, ou então se é problema de relacionamento, às vezes o seu cônjuge ou seus filhos, ou alguém reclama de você. Ou fala, por que você se comporta assim? Por que você faz isso? Por que você não muda? E aí a gente para, analisa e fala assim, é bem verdade, acho que eu vou mudar. Eu acho que eu vou parar de fazer isso. E aí, a gente até se convence, a gente até conscientemente entende que tem um troço errado. A gente fala, gente, tem alguma coisa errada de fato. Porque, né, tem 1, 2, 3 reclamando, eu acho que é melhor eu mudar. E aí a gente até muda o nosso comportamento. Porém, volta tudo de novo. E aí quando a gente se dá por conta, nós já fizemos, de novo, nós repetimos, e aí a gente fica frustrado, você fala, meu Deus, nunca mais vou prometer nada porque eu não consigo cumprir. Aí entra um monte de sentimentos e tudo aquilo lá que a gente já conhece muito bem. E passa-se os anos após outros anos e nada acontece. A gente até tenta procurar ajuda e vai para lá e vai para cá. Mas olha que interessante, a crença, o que é uma crença, tá? Vamos lá, vou dizer de uma forma técnica o que é uma crença. A crença, ela é algo que nós recebemos, tá? Como verdade. Desde criancinha, nós somos seres de hábitos, seres que são influenciáveis, certo? Então, eu até anotei aqui que crença é uma porção de hábitos que nós criamos devido daquilo que nós recebemos na nossa infância. Então, se você ouviu na sua infância seus pais falando, por exemplo, sobre dinheiro, né? Você cresceu num ambiente de escassez e ouviu os seus pais dizendo, não tem dinheiro, dinheiro é muito difícil de ganhar, não é para qualquer um. Então, a gente começa a acreditar que nós herdamos não só a cor dos olhos ou a cor da pele, mas também nós herdamos, vamos dizer assim, aquela escassez, aquela miséria. Eu venho de uma família muito humilde, então essa pobreza, que a gente coloca o nome de humildade, né? A gente fala que nós viemos de uma família humilde ou de uma família pobre. Então a gente acha que isso também é uma herança. E aí a gente se convence de que nós não vamos passar disso ou não vamos passar muito do que os nossos pais tiveram. Gente, isso é uma crença limitante. Por que ela te limita? Porque conforme aquilo que nós cremos, nós recebemos. A Bíblia, eu até anotei aqui uns textos que a Bíblia fala isso. Nós vamos receber tudo aquilo que nós cremos. Se você crê que você vai viver nesse padrão e você não vai passar disso, porque você veio de uma família humilde e aí você não tem capacidade para crescer, para prosperar, tá? Isso não é para você, é para os outros, para você não. Se você tem essa crença, você não vai passar disso. E em todas as áreas, relacionamento, às vezes a gente também veio de uma família que os pais tinham dificuldade de se relacionar, os irmãos,
E aí a gente cresceu, né? A gente vai para um relacionamento, a gente vai para um casamento, e quando a gente entra nele, a gente até tem desejo. Olha que interessante. Às vezes nós desejamos a prosperidade, desejamos a felicidade no casamento ou no relacionamento familiar com os filhos, com os pais, mas a nossa crença, qual é? É que nós não vamos conseguir isso, ou não vamos passar daquele estágio, daquela fase. E aí a gente vai receber exatamente o que nós cremos. As suas crenças, elas geram a sua realidade. Aquilo que você acredita vai transformar na sua realidade. Percebe? Como isso é importante, como isso é algo assim muito forte na nossa vida. Então é importantíssimo. Primeiro, a gente precisa detectar essas crenças, aonde elas estão, e a gente precisa mudar. E quando eu descobri, gente, olha só, quando eu descobri que tanto nós identificarmos quanto a mudança, elas são fáceis, chega a ser assim, pra mim causou uma expressão assim, gente, é só isso que eu preciso fazer. E eu tenho aplicado, isso que é um maravilhoso, quando a gente pega uma receita, né, de um bolo, por exemplo, e a gente faz esse bolo para ver se o teste é aquilo mesmo que você viu na foto, né? Quando alguém coloca uma foto de um bolo ou de um prato delicioso, você fala, não, eu quero os ingredientes, porque eu vou fazer e eu quero experimentar, eu quero ver se o negócio sai bom comigo também. Então, sempre que a gente vai passar para alguém uma técnica, um método, um jeito, a gente primeiro aplica na nossa vida e vê os resultados, depois fala, ó, esses são os resultados. Esse era o antes e esse é o depois. Alguém está entendendo? Quando eu tomo uma água, escreve aí. Tá dando para entender? Eu estou conseguindo ser clara? Coloca aí um joinha, ou sim, ou não estou entendendo nada. E aí? Vocês estão conseguindo? Tá dando? Eu tô conseguindo ser clara, tô conseguindo passar com clareza para vocês. Então, olha que interessante. Respondam aí, gente. Tá tudo certinho? Então tá bom. Alguém colocou aqui, ó. Sim, já percebi isso na minha vida. Muito bom. Tá tudo ok, então? Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos lá. Então, olha só. Como é fácil a gente detectar ou na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Porque esse que é o interessante do autoconhecimento. Quando nós começamos a nos conhecer, fica fácil de conhecer as outras pessoas. Não para mudá-las, tá? Mas é pra gente continuar o nosso processo. Porque, gente, ser humano, nós somos da mesma matéria. O nosso cérebro, ele funciona do mesmo jeito que funciona para mim, funciona para você. Então, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, quando a gente começa a se desenvolver como ser humano, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a buscar esse desafio e fazer essa luta com a gente mesmo, não, as coisas vão funcionar. Quando a gente persiste algo com muita vontade, elas vêm para nós, tá? Incrivelmente, nós atraímos isso para nós. Mas assim, o mundo, o universo, Deus, ele precisa ver que você quer muito aquilo. Então, quando a gente está buscando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a gente começa a atrair, começa a chegar para você pessoas, começa a chegar para você vídeos, começa a chegar para você livros. É muito interessante, cursos específicos naquilo que você quer e precisa, tá? Para esse desenvolvimento. Então, quando isso começa a acontecer na nossa vida, a gente começa a detectar isso na vida de outras pessoas. Então é fácil. Pode perceber, quando a gente começa a conversar com alguém e a pessoa é super capacitada, ela já tem 200 cursos. Gente, eu tava conversando com uma advogada. E quando eu comecei a conversar um pouquinho com ela, ela começou... Deixa eu ver se ela tá aqui. Acho que hoje ela não veio, não. Ela sempre vem nas lives. Ela não entrou ainda.
mas também não vou falar o nome, então não tem como saber. Uma pessoa extremamente capacitada. E aí quando eu começo a conversar um pouquinho, você percebe que ela tem problema de autoestima, muito baixa a autoestima dela. Ela não acredita, gente, o poder de acreditarmos em nós. O poder em apenas acreditar. Acreditar que você consegue, acreditar que você já nasceu pronta, você só vai se capacitar e não precisa ser um troço estrondoso. Porque a ideia é, eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei onde está a paixão que eu amo fazer, que meus olhos brilham, eu já sei o que é, já tenho um direcionamento e agora eu vou começar a me capacitar e já vou começar a ajudar as pessoas naquele dom, naquilo que eu amo fazer. Então, assim, a gente não precisa de uma especialização ou de ter um diploma gigantesco pendurado. Você sabia que isso também é uma crença? É uma crença? Olha, tem pessoas que têm diplomas X, assim, N diplomas, tá? N, mas elas nem são tão, ou nem acreditam tanto em si, porque elas não desenvolveram esse autoconhecimento. Advogadas, pessoas assim, top, vamos dizer assim, fizeram faculdade, mas elas têm medos, tá? Elas não vão mais longe do que aquilo que elas fazem hoje. Elas poderiam estar assim, que nem um foguete mesmo, incendiando o planeta, influenciando outras pessoas, e elas não fazem, porque não acreditam nelas mesmas. Então, quando a gente conversa com uma pessoa, é fácil detectar, muito fácil detectar, porque a fala dela vai denunciá-la. Uma hora ou outra, porque a gente consegue ver o potencial dela, ela não. Ela não acredita, como eu já falei, e ela não avança para aplicar e colocar esse conhecimento todo e passar e contribuir com o mundo, com a sua missão. Então ela vive, ela tem os seus conceitos, né? Essas verdades que são suas, mas que limitam ela de avançar. Porque sabe quando você vai parar? Nunca de crescer, nunca. Sabe quando você vai parar de estudar e de se desenvolver? Opa, enrolei aqui. Nunca a gente vai parar de crescer e de se desenvolver como ser humano. Então, é um passo hoje, é um degrau amanhã, e é outro, e é outro, e é outro. Hoje você ajuda um X de pessoa, amanhã você já tem uma capacidade de ajudar muito mais pessoas. Hoje você faz algo assim, timidamente, mas logo você já está montando o seu curso. Você já vai estar dando mentoria, você já vai estar dando consultoria, seja o que for, ou escrevendo seu livro, tá? Pode ser produtos físicos também, gente. Sei lá, a área que você sonha, que você deseja atuar. Então, assim, você já nasceu pronto. Você só vai precisar de um treinamento e nada muito grandioso para começar. A gente só precisa dar o primeiro passo e se lançar. Então, é isso, tá? Ok, eu queria falar com vocês também que dentro dessas crenças limitantes, nós temos os paradigmas, tá? Como eles funcionam, como eles interagem com a gente, como eles entram na nossa cabeça e eles ficam ali nos travando, ou seja, nosso freio de mão, assim, puxando a gente o tempo todo, ou para voltar, ou para ficar estagnado. Então, o que é... Olha só, tem alguém... Márcia falou assim, eu não tenho medo de passar os meus conhecimentos para as pessoas. Isso é muito bom, Márcia, isso é ótimo. O fato de você não ter medo já é meio caminho andado, tá? Porque a gente precisa mesmo disso, dessa ousadia, dessa disposição e assim, tudo precisa estar muito claro para você. Quando nós vamos passar para alguém, ou quando uma ajuda, ou um conhecimento, isso precisa estar muito estabelecido, isso precisa estar muito claro, tá, na sua cabeça. E para isso fixar, é bom que a gente escreva.
como você se vê, tá? Como você se vê como pessoa, o que você pode oferecer para essas pessoas. Isso é bom para que o nosso cérebro ele tenha as coisas organizadas, tá? É igual quando a gente vai montar um curso, você tem que ter um módulo X, no que eu posso ajudar a pessoa, você já tem que ver o seu cliente, no que eu posso ajudar ele nesse módulo. Aí tá, ele passou por essa fase. Agora, aqui, o que eu posso ajudar? Aonde eu posso levar? Você já tem que ter em mente aonde você quer levar essa pessoa, tá? Para uma descoberta ou para que ela saia daquele estágio, por exemplo, às vezes ela está no estado de vitimismo. E o que você vai fazer? Você não vai dizer para ela o que ela vai fazer, tá? Mas você vai estar ali ajudando ela nesse caminho, nesse passo a passo, conduzindo ela, mas é ela que vai pensar, ela que vai fazer a reflexão, ela que vai fazer as suas decisões, suas escolhas em cima daquilo que é importante para ela, tá? A gente leva a pessoa a ter um pouquinho mais de clareza, mas é ela que vai acabar chegando. Então, assim, a gente dá o nosso 101%, mas a pessoa ela precisa ter todo esse empenho, porque é a vidinha dela, tá? É sobre ela mesma. Então, paradigma. O que é paradigma? Olha só. Paradigma é uma infinidade de hábitos, e um hábito é uma ideia fixada na nossa mente subconsciente. A gente já falou nas lives passadas sobre a mente subconsciente, o poder que ele tem, como ele influencia a nossa vida, como ele pode mudar a minha realidade. Então a gente falou um pouquinho sobre o subconsciente. Então, paradigma é um padrão, é um conjunto de ideias estabelecido no seu subconsciente. E aí ele dá toda essa direção para a sua vida. É por isso que você age do jeito que você age. E você nem tem consciência disso. Consciente é a nossa parte pensante, a parte que nós analisamos, que nós refletimos, que nós calculamos, que nós pensamos, tá? E o seu subconsciente é a parte da sua mente, tá? A função desse subconsciente é onde ele aloja os paradigmas ou aquelas ideias já estabelecidas, fixadas ali. Então elas entraram com uma força que elas permanecem ali e você age em cima daquilo. Aí quando vem uma ideia, né? E aqui na nossa mente consciente a gente tem os nossos sensores, que são os nossos sentidos, tá? Que são poderosos. E aí vem uma ideia, uma oportunidade, uma coisa nova para você. Quando essa ideia nova, ela tenta passar pela barreira do consciente, lembra que é onde ele analisa, onde ele reflete, onde ele pensa, onde ele fala, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que isso é bem perigoso. Lembra que é a parte que avalia os custos, os prejuízos, as vantagens. Então, como eu tenho um padrão já estabelecido no meu subconsciente, o consciente faz aquela visão assim de, não, isso aqui não vai dar certo, porque não combina. Eu tenho aqui no meu subconsciente uma ideia Y e quer entrar uma ideia X. Só que essa ideia X não combina com esse padrão que eu tenho aqui, que é a ideia Y. Então, o que acontece? O consciente manda aquela ideia embora, ok? E aí a nossa vida não muda. Geralmente, causa em nós até uma sensação de insegurança, de medo, de ataque cardíaco. Gente, isso aí é porque no seu subconsciente tem um padrão confortável. E o nosso cérebro ele foi criado para manter a gente no lugar confortável. Tem aquelas pessoas que têm um perfil que elas são mais ousadas, sabe? Aquelas pessoas, eu não gosto de mesmice, eu não gosto de fazer as coisas tudo igual. Essas pessoas são aquelas pessoas até mais fáceis de ser influenciáveis. Mas sabe aquelas pessoas extremamente metódicas, sistêmicas, sabe, sistemáticas, e elas gostam de tudo do mesmo jeito. Se ela vai para o trabalho, ela faz o mesmo caminho. E se seu cônjuge ou seus filhos estão com ela, ela fala, mãe, pai,
A gente podia hoje passar pela praça, pelo parque. Não, filho, é aqui o caminho que a mamãe faz, que o papai faz todo dia. Sabe? Eu lembro de quando a gente ia para a igreja, era muito engraçado. Eu sempre tive essa expectativa e perspectiva de fazer coisas diferentes todos os dias. Então, quando eu ia para a igreja trilhando o mesmo caminho, e aí a gente entrava no carro, tá, vamos todo mundo para a igreja. A gente ia para a igreja, o marido faz... Ele não tá me ouvindo não, tá? Ele não tá me ouvindo. Mas ele fazia o mesmo caminho, a mesma rota. Eu falava, meu Deus do céu, tem 20 caminhos pra gente chegar até a igreja, por que tem que ir pelo mesmo? E eu ficava quieta, sabe, pra não irritar o marido com a minha falação. Eu ficava quieta, mas lá dentro eu falava, ai meu Deus, tem tantos outros caminhos. Mas isso é do meu perfil, de querer me aventurar, de querer olhar outra, sabe, uma outra paisagem, de falar, gente, por que a gente não passa lá, né, pro lugar tal, agora tá super calmo ou super movimentado, depende do seu momento. Então, assim, varia de perfil para perfil, tá? Mas as pessoas, assim, elas... A minha tá travando aqui, travou até pra mim a minha internet. Acho que ela tá meio... agora melhorou. Tudo bem, gente? Tá tudo ok aí? Deu uma travadinha pra mim, mostrou aqui que travou, mas eu acho que voltou. Mostra aí pra mim que tá tudo ok. Faz aí um ok que eu não tô falando pra ninguém. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu acho que tá tudo ok. Tá bom então? Ok, obrigada. Então, olha só. Esses paradigmas, ou seja, esse padrão, eles determinam todo o nosso comportamento. Obrigada, meus amores. Então, olha só. Quando a gente age da mesma forma ou tendo os mesmos resultados, é porque a gente precisa identificar esse padrão, porque a gente nem questiona, já tá lá. Vocês entendem? Quando a gente recebe essas informações já desde criança, a gente já tem aqueles bloqueios, aqueles conceitos, aquelas ideias formadas, mas você sabia que não são suas ideias? Não foram ideias que nós elaboramos, pensamos, refletimos sobre aquela ideia. Ah, fazer assim, desse jeito, vai ser assim. Peraí, mas deixa eu só avaliar uma coisa aqui, sabe? Quando a gente pega aquela ideia e a gente coloca ela no papel e a gente analisa ela. Se ela vale a pena, né? Se vai compensar para você, se você não está tendo alguma barreira, alguma dificuldade ou algum prejuízo em cima disso. Então, é pensar. E a hora que você chegar à sua conclusão, você fala assim, não, essa ideia aqui tá obsoleta, não funciona, gente, isso não funciona. Eu não vou mais usar esse método, esse padrão, esse sistema, essa maneira. Eu vou atrás de alguma coisa diferente para substituir, para me poder fazer o que eu tenho que fazer de uma forma diferente. Vocês entendem? Então, a gente nunca pensou sobre isso. Nós não paramos para avaliar como é que a gente pensa. Então, nós vimos aqui, paradigma é uma infinidade de hábitos e o hábito é uma ideia fixada na nossa mente subconsciente que faz a gente agir sem nenhuma consciência, ou seja, é automático. Por isso que os resultados são sempre o mesmo. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente identifica os 5% do iceberg, porque 95% está embaixo d'água, certo? Então, a gente identifica o quê? O nosso comportamento como 5% e a gente vai nele. A gente vai lá e fala, não, vamos mudar o meu comportamento. Olha, a partir de hoje eu me comprometo aqui com vocês, com essas pessoas que estão aqui, que eu não vou mais me comportar assim. Gente, é um castelinho feito na areia. Por mais jeitoso que você faça, ele vai cair. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu milhares de vezes comigo. Até que um belo dia, essa palavra paradigma e a sua explicação chegou para mim. Ai, foi maravilhoso. Eu olhei para aquela explicação e falei, meu Deus, parecia que eu tinha descoberto, sabe, alguma coisa atômica. Foi uma descoberta para mim, porque era algo que eu buscava há muito tempo. Eu queria entender
o porquê que eu não conseguia mudar os meus resultados. Eu ouvia dizer assim, olha, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer tudo diferente. Porque se você faz, seu método é esse, o resultado já é esse. Então, você vai ter que mudar seus métodos. Ah, tá. Eu sabia disso, mas eu não sabia como chegar aqui. Que trem é isso? Como influenciar? Como modificar? Quando eu descobri que eu tinha paradigmas, que eu tinha esses conceitos estabelecidos na minha cabeça, aí eu fui descobrir como funcionava a mente subconsciente, a mente consciente. Deus nos criou assim, temos um poder. E aonde que a gente aprende isso? Eu nunca estudei sobre mente consciente. Engraçado, meu marido já tinha lido na época de escola, nós até descobrimos um livro super antigo dele. Ele não é tão velho assim, né, gente? Mas assim, um livro bem velhinho já. A capa dele estava toda destruída. Nós descobrimos esse livro e lá tinha preciosidade sobre a mente subconsciente. Falei, que doideira, que doideira. E aí que eu comecei a ter contato, descobrir como ela funciona, qual é o meio de modificar, como identificar. Então eu quero falar para vocês um pouquinho, olha, já passou 30 minutos, viu? Passa muito rápido a hora, mais de 30 minutos. Então eu vou mostrar agora como é que a gente faz para mudar, tá? Como é que a gente faz para mudar? Primeiro, é importante que a gente comece a descobrir quais são as nossas crenças, quais são as coisas, não é aquilo que você deseja, tá? Lembra que a gente falou sobre isso, não é o que você deseja, é o que você acredita e tá muito escondidinho, tá? Tá muito escondido, você precisa acreditar. Quando fala de dinheiro para você, o que é que vem na sua mente? O que vem na sua... Não é assim, eu tenho muita vontade de prosperar. Não é vontade. O que de verdade você acredita sobre dinheiro? Aí você coloca lá o que vem na sua cabeça. Eu acredito de verdade. Olha, vou ser sincero com você. Não é porque é você com você. Você não vai responder para mim. Não precisa. Pega um papel. O que eu acredito sobre... Quais foram as instruções? O que você cresceu ouvindo, falando, por exemplo, sobre dinheiro? Coloque no papel, gente. Quando você identificar lá, quando você vê lá que assim, dinheiro, eu ouvi meus pais dizer o tempo todo que eles não tinham dinheiro. Toda vez que eu ia pedir dinheiro pro meu pai ou pra minha mãe, eles falavam, não tem dinheiro, filho. Filho, você pensa que dinheiro nasce em árvore? Por acaso eu sou um banco, eu sou um cofre pra você ficar pedindo dinheiro? Tipo coisas assim. E aquilo vai alojando, vai trazendo pra nossa mente assim, nossa, dinheiro é um negócio muito difícil. Aí quando a gente ligava a televisão, falava, olha, só eles podem ter dinheiro, né? Entendi, então é isso. Você percebe? Ali, sem a gente perceber, pensa, todo dia você ouve aquela afirmação dos seus pais ou quem quer que seja. Aí você vai e olha as circunstâncias, você olha o ambiente que você mora, você olha a escassez, você olha os seus vizinhos, você olha o bairro que você mora, um bairro muito, assim, muito pobre. Então você vê todo mundo com aquele mesmo padrão de vida. E aí aquele conceito vai entrando dentro da gente. Ou seja, acho que é isso, né? A minha vida se limita a isso e eu vou crescer e vou ter que dar um duro danado para me sobreviver, mas não vou passar disso. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai passar disso. Você não vai. Você vai ser igual o seu tio, o seu sei lá quem é que te influenciou, você vai receber. Porque nós vamos ter, a Bíblia diz isso, gente. Eu até marquei aqui um texto que tinha uma mulher que ela chegou para Jesus e ela fala, por favor, Senhor, salva minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus tem aquela conversa com aquela mulher, se eu não me engano é Ciro Fenícia, e quando ela diz e faz toda aquela conversa, o Senhor diz para ela assim, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como você crê. Ela persistiu, ela perseverou, ela falou, não, Senhor, mas até os cachorrinhos também comem as migalhas do que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, eu não vou sair daqui sem a minha bênção. E eu creio no seu poder. Se o Senhor decretar uma palavra, minha filha vai ser curada. Então, quando Jesus chega para ela e responde diante daquela perseverança, daquela persistência, ele diz, mulher, vai, seja feito com você conforme você crê. Ou seja, vai ser sempre feito com a gente conforme a gente crê. Como você crê,
como você crê, assim vai ser. Se você pensa que o seu relacionamento com seus pais é assim mesmo, se você pensa que o seu relacionamento com o seu cônjuge é assim mesmo, é assim mesmo. Vai passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e vai ser assim mesmo. Porque eu acredito que é assim e vai ser do jeitinho que eu acredito. Tem o outro também, que é aquele lá do cego, quando o Senhor chega para ele e fala assim, o Senhor olha para ele e fala, você crê que eu posso te curar? Porque eles começam a ficar atrás, Jesus, filho de Davi, dê misericórdia de mim, fazendo toda aquela zoeira e gritando, e vou fazer eu quero nem saber, eu vou ficar atrás até ele me ouvir, e ficou. Aí Jesus para tudo, olha bem para eles e fala assim, vocês acreditam que eu posso te curar? Aí eles dizem, sim, nós cremos nisso, olha só. Aí o Senhor fala para eles assim, então faça-se conforme a vossa fé. Percebe que Jesus não fez nenhum métodozinho antes do plim, ele só diz assim, ok, está confirmado, vai acontecer com você como você crê. Percebe? E a gente não para entender isso. Às vezes a gente faz oração, a gente faz uma campanha, às vezes não estou fazendo uma apologia a não fazer oração, gente, e nem de pedir que os outros olhem pra gente, mas olha que coisa forte. Eu posso movimentar um planeta, mas eu não acredito. Eu não acredito. Quando é que eu vou... O que é que eu vou receber? Conforme as minhas crenças. Então a gente precisa, primeiro, detectar quais são essas crenças. Então faz lá, coloca no papel. Faça isso como exercício para você detectar. Traz a sua memória. Lembre como que você ouviu, o que você ouviu sobre isso, tá? Ou às vezes não foi nem na infância, depois que você cresceu, você teve alguma experiência ruim sobre esse assunto e isso te trouxe, fixou esse tipo de padrão, esse tipo de crença, você acredita nisso. Às vezes a gente já está no segundo, terceiro casamento e aí você fala, não, acho que comigo é assim mesmo. Não passa disso. Eu melhoro um pouquinho, a gente melhora um pouquinho o relacionamento, mas logo a gente fica naquela média. Pois adivinhe como vai ser com você? Média. Aquela felicidade que você foi criada para você ser feliz, você não vai ter, porque é assim. Olha, Márcia colocou aqui. Cresci vivendo meu pai dizer que vivia imprensado sem dinheiro. Quantos ouvimos isso? Quanto? A Deise colocou aqui, ó, conhecer e viver a nova aliança mudou minha vida. Muito interessante, viu? A gente não fica mais naquele padrão velho, tá? Mas é importantíssimo a gente fazer essa reflexão interna e buscar dentro de nós as respostas. Porque, gente, as respostas estão dentro de você. Qualquer resposta, qualquer pergunta que você tenha para fazer, elas estão dentro, as respostas estão aí. Basta apenas você ter um momento de relaxamento, você fazer aquele momento sabe, quando a gente fica fazendo aquela reflexão, um momento de calma, tranquilidade, você prepara o ambiente, você fica sentadinho, bem relaxado, ou então deita de uma forma relaxada, comece a trazer na sua mente, tira toda a preocupação e comece a substituir seus pensamentos. Eu gosto muito de pensar em Deus, no céu, sabe, de conseguir ver a glória de Deus. Aquilo é muito rápido para mim. Rapidamente eu consigo me conectar com a minha mente subconsciente. E aí eu começo a influenciá-la, eu começo a dizer que eu sou feliz, que eu sou próspera, que eu posso fazer o que eu quiser, porque dentro de mim habita um poder imensurável, que não dá para medir, que não dá para colocar o tamanho nesse poder. E aí você começa a trabalhar a sua autoestima, tá? Você começa a fazer essa sugestão. Nosso subconsciente, ele recebe sugestão, de preferência de você mesmo, ouvindo a sua própria voz, na voz que ele identifica, na voz que ele confia. Então você mesmo começa a fazer essa autossugestão para você. Então faz um momento de relaxamento, um momento tranquilo, viu? Então primeiro a gente detectou, depois a gente faz esse momento de você ficar
zen mesmo, sabe? De você ter um momento de reflexão e aí você começar a se conectar. Por quê? A mente divina, a mente de Deus, ela se conecta através dessa mente subconsciente. Porém, se a nossa mente subconsciente estiver totalmente agitada, ansiosa, bloqueada, cheia de crença limitante, não acredita em poder nenhum que tenha no meu subconsciente, não vai te acontecer nada. Ou seja, Deus está ali, a mente de Deus está ali o tempo todo tentando mandar para você direção, quer te mandar ideias, mas o que acontece? Eu estou extremamente agitada, ansiosa naquela correria toda, eu não paro. Então, assim, gente, essas pessoas, um dos hábitos de pessoas próximas, sabe qual é? Fazer reflexão. Tirar 30, 40 minutos, 1 hora que seja, fazendo o seu momento de reflexão. E não é ficar ali pensando em nada, é tudo programado. Ela tem toda uma estratégia, ela tem toda uma direção, ela tem toda uma forma de fazer essa comunicação, de fazer esse relaxamento. Começa mesmo com um ambiente tranquilo, depois você faz respiração, você sente e faz toda aquela respiração, você sente o seu pulmão, né, recebendo e colocando para fora, você sente o seu corpo, você começa a ouvir o seu próprio corpo. Olha que coisa interessante. E aí a gente começa a fazer aquela introdução mesmo, quando a gente entra para dentro da gente. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de fazer essa imagem do céu, de Deus, de conseguir ver a glória do Senhor lá. Rapidamente, a minha mente fica bem calma, tranquila, e eu só consigo visualizar isso que eu falei para vocês rapidamente. Eu consigo fazer essa autossugestão para minha mente, e quando eu saio dali, depois de 10, 15, 20 minutos, eu vou fazer as minhas coisas, eu tô leve, eu tô tranquila, e logo, gente, rapidamente, às vezes lavando uma louça, fazendo alguma coisa, eu começo a receber ideias. Olha como isso é poderoso. Eu começo a ouvir ideias. Ó, a Gilândia tá falando aqui. Oi, Dani, lindinha. Gi tá falando aqui, ó. Eu amo a verdade que liberta, isso aí. E apaixonado por me conectar com Deus através da meditação. Muitas pessoas, isso aí, amiga, muitas pessoas, elas já têm descoberto esse meio, sabe? Essa estratégia aonde a gente encontra um equilíbrio imenso. E mais do que isso, a gente começa a receber de Deus numa frequência altíssima, tá? Gente, você está conectado com Deus. A sua frequência está lá em cima, extremamente positiva, confiante. Quando a gente recebe essas instruções, você já acredita que isso vai dar certo, que isso vai funcionar. E olha, uma coisa importantíssima, depois que a gente receber essa instrução, você precisa agir logo, tá? Quando a gente recebe uma ideia, coloca ela no papel e já começa a correr para ação. É assim que funciona, tá bom? Então, às vezes, as pessoas dizem, eu não sou criativo, eu não consigo elaborar um projeto, meus projetos não saem do papel. Olha o que você está acreditando. E por que você acredita que seu projeto não sai do papel? Por quê? Você tem medo, você não acredita em você ainda é muito inseguro, você não confia, você acha que você precisa de um treinamento de 500 cursos para você fazer alguma coisa. Lembra que você já nasceu prontinho, só precisa se capacitar um pouquinho, começa a agir e você vai se aperfeiçoando com o tempo. Porque é um engano a gente achar assim que a gente precisa se encher muito, ficar muito pronto. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe essa, você ficar pronto para você poder ir. Começa e se lança, e aí à medida que você vai caminhando, você vai vendo, preciso me especializar um pouquinho mais aqui, preciso ter um conhecimento um pouquinho mais nisso aqui. Mas continua, não para. Ou seja, a busca, o conhecimento, o crescimento, eles nunca vão parar na nossa vida. É um caminho sem volta, sem volta. Então, assim, é um comprometimento, é um compromisso que a gente faz com a gente, com o nosso propósito de vida, com a nossa missão. Muitas pessoas estão esperando pelo seu despertar. Tem pessoas lá fora que estão desejosas. A gente já tem aqui pessoas que já atendem,
E eu acredito que tem mais gente aqui que já faz esses tipos de atendimento, de ajuda, né? Ajuda outras pessoas mesmo. A demanda é enorme. Lembra quando os discípulos, Jesus fala com os discípulos que a seara ela é grande, mas os trabalhadores, né, os ceifeiros são poucos? Essa é a proporção muito grande para um pouquinho de trabalhadores, de colaboradores. Então, assim, é isso que a gente está precisando, tá? Gente, olha só. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer uma pergunta? Tem uma coisinha que eu vou falar, tem uma surpresinha que eu vou falar pra vocês. E aí? E aí, galera? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Deu pra me esclarecer um pouquinho? Eu sei que em uma live, em 1 hora, não dá tempo de falar tudo. Hoje eu trouxe um pouquinho de crença limitante. Busquem, gente, livros e conhecimento nessa área para que haja um aprofundamento. Falei um pouquinho de paradigma, tá? Falei um pouquinho sobre o subconsciente, a nossa mente, a forma que a gente faz da gente detectar e influenciar a nossa mente subconsciente. Aí a gente vai ver, porque é tão lindo, porque a gente começa recebendo esses impulsos. Quando a gente vai fazendo essa influência na nossa mente subconsciente, a gente vai começando a ficar mais corajoso, ousado, a gente vai acreditando. Por quê, gente? Porque nós conseguimos passar a barreira, tá? E a gente consegue chegar lá no lugar e modificar, e aí logo, logo os nossos resultados serão outros. Alguém falou aqui, G. Alguém tem alguma perguntinha? Não? Tá bom. Então tá bom. Antes que acabe o nosso tempo, vou lá falar pra vocês. Gente, olha só. Deixa eu só pegar aqui, que eu até marquei o que eu queria falar com vocês sobre isso. Eu já tenho trazido para vocês alguns conteúdos, né? Alguns conteúdos de valor. Eu tenho buscado esse desenvolvimento, esse crescimento. E eu sei que eu posso passar com maior valor ainda para as outras pessoas. Eu sei que eu posso agregar, eu sei que eu posso ajudar outras pessoas. Então, assim, no final do mês, eu vou estar abrindo uma turma, tá? No finalzinho do mês, eu ainda tô entre dia 27 ou dia 30. Vou estar abrindo uma turma de mentoria, onde a gente vai estar trabalhando de uma forma terapêutica, tá? Eu já estou me aperfeiçoando e me desenvolvendo na área da terapia holística. Vocês sabem o que é terapia holística? Não é para cuidar dos olhos. Vocês não me falem que terapia holística é para cuidar dos olhos. Gente, eu não vou cuidar dos olhos de ninguém, tá? Alguém sabe o que é terapia holística? Eu tenho me apaixonado por essa especialidade, tá? E ela é super, super, super abrangente. É uma área que ela assim, ajuda as pessoas em todo o aspecto do seu ser, tanto do físico, mental, emocional e espiritual. Porque tudo, na realidade, é um reflexo. Tudo é um reflexo, tá? Então, a gente vai aprender a entender os porquês da vida, pelo menos a gente vai trabalhar junto, tá? Para essa solução. Vamos ajudar a se conectar com a sua essência verdadeira, tá? De novo, tá? Se conectar com essa essência, porque em algum momento da nossa vida a gente perde essa conexão com o seu eu verdadeiro, com a sua essência verdadeira, e também direcionar para que se encontre o propósito da sua vida, a missão da sua vida. Então, no final do mês, a gente vai estar abrindo uma turma, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Hoje é só uma introduçãozinha sobre este curso, né? Essa mentoria que a gente vai estar abrindo no finalzinho do mês, tá? Então, a gente fala mais sobre isso e a gente vai divulgar mais sobre esse trabalho e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E assim que a gente tiver prontinho, a gente vai falar mais e a gente vai falando. Ok? Ah, que lindo!
tem uma linda aqui que já disse que é a primeira. Uhul! Lindas, vocês são lindas. Então é isso, gente. Olha, nós temos os nossos últimos minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Tá tudo tranquilinho? Eu não falei o que é holístico, né? Terapia holística, gente, vem do grego holo, que significa todo. Então, não é para cuidar dos olhos, tem nada a ver. Holístico vem da palavra grego holo, que significa todo. Então, ele usa métodos, tá? Para tratar a pessoa no seu estado geral, assim, tanto físico, mental, emocional. Então, usa algumas técnicas de terapia, tá? E olha, elas são, assim, coisas maravilhosas. Cada terapia tem uma função específica para atuar naquelas áreas, para que haja um equilíbrio, para que a pessoa tenha uma clareza, um equilíbrio mental, espiritual, emocional, para que então ela consiga fluir na vida dela de uma forma mais leve e tranquila, tá? Sem aquela pressão, ela vai se conhecer melhor, para ela entender aqueles momentos de pico de estresse, e aí ela mesma vai trazer, tá? Tudo isso de uma forma equilibrada. Então, assim, não é as pessoas que vão fazer por nós, tá? É a gente mesmo que vai aprender a ter esse equilíbrio. Então, às vezes a gente fala assim, mas quando vi, eu explodi, quando vi, eu... Mas é porque você não aprendeu, nós não aprendemos a fazer essa gestão, a buscar esse senso de equilíbrio, né, para que as coisas comecem a fluir de uma forma mais tranquila. Gente, porque olha, depois que a gente aprende a viver de uma forma leve, a gente não entende como que nós conseguimos viver tanto tempo explodindo, ou descontroladamente, ou agredindo, ou ferindo as outras pessoas, ou a nós mesmos, porque tem aqueles casos onde a gente não agride ninguém, mas a gente se agride. A gente se mutila, a gente se culpa, a gente se condena, tá? A gente não se perdoa porque, poxa vida, meu cônjuge é tão bom, meus filhos são uma bênção, mas olha o que eu faço com eles. Então isso também é destrutivo, isso também te leva, né, a doenças psicossomáticas, né? Eu falei enrolado agora. Entendeu? Então, tudo isso é muito importante. E assim, a gente cada vez vive numa época onde isso é muito, muito necessário. Onde esse conhecimento é super necessário para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Tá bom? Tudo certinho? Isso aí, meninas. Imperdível, tá bom? Olha só, nosso tempo tá acabando. Um beijinho pra vocês, muito bom, quero agradecer. Antes, vamos tirar uma print, gente? Vai lá.